Quanto à cefaleia do tipo tensional, CTT, tem-se a base neurológica ao menos para os subtipos mais graves. Há um comprometimento do sistema nervoso central. Os mecanismos exatos não são ainda bem conhecidos, mas caracteriza-se pelo dolorimento pericraniano aumentado. Este é o achado anormal que mais caracteriza a cefaleia tensional. Está tipicamente presente interictalmente, exacerbando-se durante a cefaleia propriamente dita. Os principais subgrupos da tensional são cefaleia do tipo tensão episódica infrequente, que se caracteriza por episódios infrequentes de cefaleia, não tem aquela característica precípua, é essa. Neste caso, ao contrário da migrânia, é bilateral. Em pressão ou aperto, lógico, é tensional. A intensidade é fraca a moderada, dura minutos a dias. A dor não piora, ao contrário da migrânia, com a atividade física rotineira. Não está associada à náusea, neste caso, e foto e fonofobia podem ou não estar presentes. Outro subgrupo é a cefaleia do tipo tensão, só que neste caso os episódios são frequentes, caracterizando-se por episódios mais frequentes de cefaleia, também bilateral, em pressão ou aperto, claro, é tensional. A intensidade é de leve a moderada, dura de minutos a dias, e essa dor também, diferentemente, não piora com a atividade física, não está também associada à náusea, e a foto e fonofobia podem ou não estar presentes. Outro subgrupo é a cefaleia do tipo tensão crônica. Neste caso da tensão crônica, as características principais são que evolui a partir da cefaleia do tipo tensão frequente, desta última aqui, episódios diários ou muito frequentes, também bilateral, caracterizada por um tipo de dor em pressão ou aperto, de intensidade fraca ou moderada, dura de horas a dias ou não há uma remissão, não para a sintomatologia dessa dor. E a dor não para com a atividade física rotineira. Por isso, ela também não é exacerbada, porque ela é contínua. No caso, ela é crônica, né? E, finalmente, pode estar associada a náusea leve, foto ou fonofobia. E o outro subtipo é a provável cefaleia do tipo tensão, cujas características precípuas são de tensão símile e que não apresenta características necessárias para preencher todos os critérios para um tipo ou subtipo de cefaleia do tipo tensão e que não apresenta os critérios para outra cefaleia. Tensão símile é semelhante às demais, mas não tão semelhante que possa ser classificada como as outras. Aqui é uma figura que mostra a distribuição de sinais e sintomas na cefaleia tensional. É por toda essa zonazinha azul e tem um espasmo, uma sensação assim de dormência, de associada à dor nessa região do pescoço. O tratamento para esse tipo de cefaleia em tensão, a cefaleia tensional, pode ser o uso de analgésicos simples, como por exemplo o paracetamol, o ácido acetil salicílico e alguns outros AINES de acordo com cada paciente e com cada caso. Não é nosso objetivo aqui passar um tratamento farmacológico, mas apenas citá-los a nível de conhecimento. E se a cefaleia for do tipo tensional crônica, o tratamento mais específico nesses casos é a amitriptilina. As cefaleias trigêmino-autonômicas, as CTAs. Neste caso, tem-se uma cefaleia do tipo unilateral. As manifestações autonômicas são parasimpáticas cranianas e provêm das regiões lateralizadas e ipsilaterais a esta cefaleia trigêmino-autonômica. Outra circunstância importante é a aura migranosa típica, que pode ser observada, porém raramente. Os subgrupos principais são a cefaleia em salvas, cujos outros nomes podem ser neuralgia ciliar, eritromelalgia da cabeça, eritroprosopalgia de Bing, hemicrania angioparalítica, hemicrania neuralgiforme crônica, cefaleia histamínica, cefaleia de Orton, doença de Harris-Orton, neuralgia migranosa ou de Harris, neuralgia petrosa ou de Gardner,
neuralgia de Sluder, neuralgia esfenopalatina e neuralgia vidiana. As características da cefaleia em salvas são crises de dor bastante fortes. E essa dor é provocada com características de injeção intraconjuntival, de lacrimejamento, congestão nasal, rinorreia, sudorese frontal, miose, pitose e ou edema palpebral ipsilateralizador e inquietude e agitação. Todas essas circunstâncias podem estar presentes quando dessas crises de dor forte. Outra característica, além da dor forte, é a estrita relação com a unilateralidade. Acontece só de um lado da cabeça. E que local é essa dor? É orbital, supraorbital, temporal ou a combinação dessas áreas. Dura de 15 a 180 minutos, ocorre em dias alternados até 8 vezes a cada dia. O tratamento da cefaleia em salvas é abortivo ou preventivo. O abortivo é para curar. E aí, neste caso, utiliza-se a inalação de oxigênio, a sumatriptana, 20 mg em spray nasal, ou o zolmitriptana, 5 mg, também em spray nasal. O preventivo diz respeito a circunstâncias em que o paciente com episódios de longa duração ou cefaleia em salva crônica utiliza medicamentos já apropriados, administrados a longo prazo com este fim. E também outra circunstância é a terapia de neuroestimulação, utilizada para que ele evite ter essa dor. No caso do preventivo, com pacientes com episódios relativamente curtos, porque aquele estava em salva crônica, se a crise for em episódios curtos, utiliza-se ciclos limitados de glicocorticoides por via oral. No caso da hemicrania paroxística, ela está relacionada a uma dor forte. E essa dor forte, neste caso, está associada à injeção intraconjuntival, ao lacrimejamento, a congestão nasal, a rinorreia, a sudorese frontal e facial, a miose e a ptose ou edema palpebral ipsilaterais do mesmo lado da dor. Outra característica importante é que também ela ocorre especialmente de um dos lados da cabeça, onde orbital, supraorbital, temporal ou em combinação dessas áreas. Já a duração é diferente, é de 2 a 30 minutos e ocorre várias ou muitas vezes ao dia. Na hemicrania paroxística, trata-se com indometacina, mas se não for a paroxística, se for a hemicrania contínua, neste caso, as principais características são uma dor persistente. E essa dor persistente está associada à injeção conjuntival, ao lacrimejamento, à congestão nasal, à rinorreia, sudorese frontal e facial, à miose, à ptose e ou edema palpebral do mesmo lado da dor e, além disso, uma inquietude, uma agitação por essa dor persistente. Também, como as demais, nestes casos, ocorre apenas de um lado da cabeça, é unilateral. E como tratar a hemicrania contínua? Pode ser indometacina, isso a nível farmacológico, topiramato ou estimulação do nervo occipital. Se não for contínua, se for uma provável cefaleia trigêmino-autonômica, as características desse caso são dores do tipo trigêmino-autonômicas, mas as quais faltam uma das características anteriores necessárias para preencher o critério e dizer é contínua, é paroxística e assim por diante. E aí está-se diante dessa provável, por isso o nome provável. Outras cefaleias primárias aqui também associadas são a cefaleia primária da tosse. E aí os termos utilizados para também descrever esse nome são cefaleia benigna da tosse e cefaleia da manobra de Valsalva. As características desse tipo de cefaleia são dor precipitada por tosse, claro, ou pela manobra de Valsalva, mas não por exercício físico prolongado. Há uma ausência de qualquer transtorno intracraniano associado, apenas, neste caso, ou tosse ou a manobra de Valsalva.
O tratamento desse tipo de cefaleia é com indometacina ou punção lombar, mas essa punção lombar não é um mecanismo ainda bem esclarecido, portanto, utiliza-se mais precisamente a indometacina. Dentro dos tipos de outras cefaleias primárias, tem-se a cefaleia primária do exercício. Outros termos também conhecidos nesse caso é cefaleia primária do esforço ou cefaleia benigna do esforço. As características desse tipo de cefaleia é que ela é precipitada por qualquer forma de exercício, como o próprio nome diz. Logicamente, na ausência de qualquer transtorno intracraniano, para tirar o diagnóstico diferencial aí. Trata-se com indometacina ou uma modificação do esquema de exercícios físicos do indivíduo que possa diminuir a circunstância dessa tensão causada por essa cefaleia. É isso aí, pessoal. Obrigada por assistirem a mais um vídeo e não se esqueçam de curtir as aulas, se inscrever no canal e indicar aos amigos.